Oi, gente, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para transmitir, compartilhar com vocês uma mensagem maravilhosa, uma mensagem muito, muito especial. Desejo que Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua família e que você possa confiar nesse Deus maravilhoso que está sempre cuidando de seus filhos, cuidando de mim e de você. Eu quero dizer para vocês que o nosso tema de hoje é um tema muito especial. Hoje nós vamos ver o Espírito Santo e o pecado imperdoável. É isso mesmo. O Espírito Santo e o pecado imperdoável. Qual será o pecado imperdoável? Qual será este pecado que Deus não pode perdoar? É exatamente esse tema que vamos estudar hoje e tenho certeza que você irá gostar, que vamos tirar grandes lições maravilhosas para a minha e para a sua vida. Será uma bênção nós estudarmos juntos esse tema. E eu quero dizer para vocês que esse é um tema até um pouco polêmico. Muitas pessoas fazem essa pergunta, mas qual é o pecado que Deus não pode perdoar? Hoje nós vamos descobrir se existe esse pecado realmente. Então, o tema mais uma vez é o Espírito Santo e o pecado imperdoável. Eu quero dizer para vocês que na Bíblia, lá ali no livro de São Mateus, lá no capítulo 12, no versículo 31 e no versículo 32 diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer pessoa disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra, olha só, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. É exatamente isso que está na Bíblia. Você já parou para pensar, meu amigo, o que é o pecado imperdoável? O pastor, ele estava certa vez cumprimentando as pessoas ali na porta de uma igreja, quando um jovem o procurou e disse: Pastor, eu realmente preciso falar com o Senhor. E as mãos dos jovens estavam tremendo, ele estava pálido e dava para ver que algo estava perturbando muito aquele jovem. O pastor, o pastor entrou novamente ali dentro da igreja e os dois se sentaram e o jovem disse: Pastor, eu acho que cometi este pecado. O pastor lhe perguntou: é o seguinte, você acha que cometeu qual o pecado? E o jovem respondeu e disse: Pastor, eu acho que cometi o pecado imperdoável. E em seguida, o jovem ainda perguntou: Pastor, qual é o pecado imperdoável? Deus querido, muitas pessoas, meus queridos amigos, hoje ainda fazem a mesma pergunta: qual é o pecado imperdoável? Será o pecado imperdoável o assassinato? Existem pessoas que acreditam que se você matar alguém, nunca será perdoado, porque tirou a vida de uma pessoa. Falemos agora de Moisés. Moisés, ele ficou certa vez irado quando ele viu um egípcio espancando um israelita. E na sua fúria, Moisés entrou no meio da briga e tirou a vida do egípcio e enterrou o egípcio na areia. Moisés cometeu um assassinato, mas foi quando Moisés andava pelo deserto que sentiu a presença de Deus. E foi ali que Moisés pediu o perdão de Deus. E Deus tirou Moisés do deserto. E Moisés guiou os israelitas da escravidão para Canaã. Moisés, um homem que cometeu um assassinato, se tornou um poderoso homem de Deus. E foi, meus queridos, para Moisés que o próprio Deus, ele entregou os 10 mandamentos. E quando Moisés morreu, a Bíblia nos diz que Moisés foi ressuscitado e levado para o céu. São Mateus, no capítulo 17, lá no versículo 2 e no versículo 3, fala sobre Moisés e Elias conversando com Jesus, encorajando Cristo um pouco antes de ser crucificado. Deus pegou um assassino e o transformou, e transformou sua vida. Com certeza, o assassinato não é o pecado imperdoável. Será a mentira, o engano, o pecado imperdoável? Falemos de Jacó. Jacó veio até seu pai, que estava morrendo, e o enganou para receber ali a bênção
da primogenitura. Mas quando Jacó, o enganador, o mentiroso, fugiu para o deserto, ali no deserto Deus se manifestou em um sonho para ele. Aí Jacó se ajoelhou e entregou a sua vida novamente a Jesus. Mesmo ele tendo mentido e vivido uma vida de engano, Deus ainda tinha seus olhos sobre Jacó. E a Bíblia diz em Gênesis, lá no capítulo 28, lá no versículo 15, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Às vezes nós podemos, meus queridos, viver uma vida de engano, uma vida de falsidade, uma vida que fugimos de Deus, mas os olhos de Deus estão sobre nós. Ele diz: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Com certeza, não é o assassinato, não é a mentira e nem o engano o pecado imperdoável. Será negar a Jesus Cristo? Será este o pecado imperdoável? Falemos de Pedro. Pedro estava lá na última ceia. Ele diz a Jesus: mesmo que todos te neguem, eu nunca vou te negar. E Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes terás me negado. E Pedro disse: não, Senhor, eu daria minha vida por ti. Pedro, um dos discípulos. Pedro, um dos seguidores de Cristo. Pedro, um que estava com Jesus desde a sua vida neste mundo. Pedro diante da fogueira, perto de uma escrava. Naquela noite, Pedro negou e disse: eu nunca conheci este homem. Pedro falhou quando Jesus precisou mais de uma palavra de encorajamento. Mas Pedro, que negou a Jesus com maldições, este Pedro que escolheu errado quando sabia o que era certo, este Pedro, meus queridos, que se afastou de Jesus e o amaldiçoou. E a Bíblia diz que este Pedro, que se afastou de Jesus e o amaldiçoando, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. E Deus fez dele um novo Pedro. E nós vimos um Pedro convertido e no dia do Pentecoste, pregando poderosamente o Evangelho. E 3.000 pessoas foram batizadas. Mesmo quando nós nos afastamos de Deus, meus queridos, mesmo quando nós negamos a Jesus e sabíamos que não deveríamos ter feito isto, mesmo quando negamos, tragicamente, Ele nos levanta para nos reconstituirmos novamente. Jesus faz isto. Sendo assim, não é negar a Cristo o pecado imperdoável. Será o pecado imperdoável perseguir o povo de Deus? Talvez seja este o pecado imperdoável. Talvez seja matando o povo de Deus que se comete o pecado imperdoável. Falemos agora de apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo. Vamos considerar Paulo. Paulo, o perseguidor, que se deleitava em destruir o povo de Deus. Ali na estrada de Damasco, estava viajando e viu uma luz gloriosa. Ao vê-la, ele caiu ao chão e a voz do céu disse: eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Deus fez Paulo parar. Saulo, este perseguidor dos cristãos, transformou-se em Paulo, o poderoso apóstolo e pregador do Novo Testamento. Que na verdade Paulo escreveu os livros de Colossenses, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses, Romanos e muitos outros. E nós podemos, meus queridos, ser terríveis pecadores, mas temos um poderoso Salvador, porque a graça de Deus é sempre maior que a nossa necessidade. A graça de Deus é sempre maior que o nosso pecado. O poder de Deus, meus queridos, é sempre maior que as correntes que nos prendem.
Com certeza, o pecado imperdoável não é perseguir o povo de Deus. E certamente não é o adultério, porque Maria Madalena cometeu o adultério. E Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Mas o que será, meus queridos? O que será então o pecado imperdoável? Vamos falar da experiência de Luís. Luís é um jovem que nasceu na igreja. Ele é um membro que participa e é dedicado à igreja. Luís tem amigos na faculdade. Um dia os amigos convidam Luís para uma festinha de aniversário no sábado à tarde. Luís responde: não, eu não posso ir. Os amigos de Luís insistem com ele e diz: Luís, não tem nada demais. É apenas uma festa de aniversário. Ali entre os amigos de Luís tem uma jovem, uma moça que Luís gosta muito. Finalmente, chega o sábado e Luís vai de manhã para a igreja. E à tarde, depois do almoço, ele ouve duas vozes, meus queridos, falando no seu coração. Uma voz diz: vá, Luís, e a outra voz diz: não vá, Luís. Não sabe o que fazer Luís naquele momento. Nesse momento, o telefone toca e, para a surpresa de Luís, é exatamente a moça que Luís gosta muito. Ela diz: oi, Luís, você não vai fazer isso comigo, vai? E naquele momento, não querendo decepcionar a jovem, desapontar aquela jovem, Luís resolve ir para a festa de aniversário. Ainda no caminho para a festa, uma voz fala bem alto no coração de Luís: você, Luís, não pode fazer isso. Hoje é dia do Senhor, você deveria estar no culto, jovem. A voz continua falando, e essa é a voz do Espírito Santo, meus amigos, falando ao coração de Luís. Lá na festa de aniversário, há muita alegria, há música, e Luís se sente mal e não consegue ficar ali muito tempo. E resolve voltar para casa, correndo, deita na cama e chora e pergunta: por quê? Por que eu fiz isto? Em seguida, Luís promete nunca mais fazer isso. O tempo passa. Um belo dia, novamente, os amigos de Luís aparecem e convidam ele para um piquenique no sábado. Novamente, meus queridos, a luta começa no coração de Luís. Uma voz diz: vá, Luís. Você já foi uma vez. A outra voz diz: não, não vá, Luís. Por favor, você viu como foi da última vez que você foi? Ainda no ônibus, meus queridos, enquanto viaja para o piquenique. A voz continua falando: Luís, hoje você deveria estar na igreja. Hoje é sábado. Mas Luís, em vez de obedecer à voz do Espírito Santo, Luís tenta se distrair. E para não escutar a voz, quando chega no piquenique, os rapazes e as moças tocam violão, cantam e brincam, começa o som, começa a dança, começa a cerveja. Luís não participa da dança e nem da cerveja desta vez, mas a vida continua, os piqueniques continuam, as festas e as saídas nos sábados continuam, se repetem com maior frequência. A voz do Espírito Santo continua falando, suplicando, aconselhando, e Luís sempre tentando esquecê-la para não ouvi-la. Luís não percebe que a voz vai lentamente se apagando, apagando e apagando, até que um dia não fala mais no coração de Luís. Cada sábado parecia um novo convite. Luís ia com maior facilidade, meus amigos. Agora Luís não só vai, como participa de tudo, fuma, bebe, nada mais dói. Agora ele não espera um novo convite, ele mesmo procura os convites. Não existe mais os princípios, não existe mais o amigo Jesus. Não existe mais, meus queridos, a igreja. E Luís começa a justificar suas atitudes. Ele acha que todo mundo está errado, que a igreja é bitolada, que tudo depende da cabeça de cada um. E assim Luís passa a defender o erro. Onde está a voz do Espírito Santo, que tantas vezes falou, implorou, suplicou?
O nosso coração, meus queridos, é como a palma da mão. Se você não está acostumado a trabalhos pesados e um dia você pega uma enxada, a mão começa a doer. E se você continua, apesar da dor, aparecerá uma bolha, a bolha arrebentará e com o tempo, pouco a pouco, irá nascer uma pele grossa que chamamos, que conhecemos com o nome de calo. E nunca mais sentiremos dor. A dor que sentimos no coração quando começamos a palmilhar por caminhos errados é a voz do Espírito Santo. Mas se não dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, a voz irá diminuindo pouco a pouco, até ficarmos com o coração calejado. E a partir deste momento não há mais dor. Isto é o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Por que é que Deus não pode perdoar este pecado? Será porque ofendemos tanto a Deus que Ele não quer saber mais de nós? O amor de Deus é um amor, meus queridos, infinito, apesar de nossos erros, de nossa teimosia contra a voz do Espírito Santo. Deus continua nos amando. Deus não perdoa o pecado contra o Espírito Santo, não porque Ele não queira perdoar, mas porque o ser humano que chegou a cometer este pecado não sente que está errado, tudo está bem para ele, nada mais dói. Ele não sente mais a voz de Deus suplicando em seu coração. O pecador vive anestesiado em seu pecado, não pede mais perdão porque não sente necessidade. O pecado contra o Espírito Santo, meus queridos, é imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque o homem não necessita, não aceita o perdão de Deus. O profeta Saul cometeu o pecado imperdoável quando ele entrou numa caverna para conversar com uma bruxa, a fim de pedir conselhos ao profeta Samuel, que havia morrido. O profeta Saul se afastou de Deus. A história se encontra ali no capítulo 28 de 1 Samuel. O pecado imperdoável é uma contínua rejeição aos apelos do Espírito Santo. Nos dias de Noé, muitos milhares se perderam porque resistiram aos apelos do Espírito Santo. Quando Deus chama uma pessoa e a pessoa continua se afastando persistentemente, é possível que a mente desta pessoa esteja calejada e o coração endurecido, que não sinta a voz de Deus e nem os apelos do Espírito Santo, nem os apelos de Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, um espírito mau nos assombra. Se nós nos afastarmos da verdade, um espírito mau nos assombra. Mas se abrirmos o nosso coração a Jesus e o seu Espírito Santo entrará em nossa vida, meus amigos, sua graça perdoa nossos pecados. O seu poder perdoa nosso pecado. Se abrirmos o nosso coração a Jesus, o seu Espírito Santo entrará em nossa vida. Sua graça perdoa o nosso pecado. O seu poder perdoa o nosso pecado e transforma a nossa vida. E ao olharmos para cima, Deus sorri lá do céu e nos salva para o seu reino. Uma coisa é certa, se nós tivéssemos cometido o pecado imperdoável, não estaríamos aqui. Será que existe alguma coisa em nossa vida que não está em harmonia com a vontade de Deus? Às vezes, meus queridos, por coisas desta vida, vamos nos distanciando de Deus, vamos indo lentamente para uma terra distante, longe do Pai, longe da igreja, longe dos irmãos, lá na terra da angústia, do desespero, da solidão, ficamos sozinhos, perdidos e tristes. Clamamos em nosso coração: será que existe esperança para mim? E aí o Senhor Jesus, meus queridos, responde assim: querido filho, eu nunca te deixarei de te amar. Meu Espírito Santo sempre esteve com você. O meu Espírito Santo sempre esteve com você. Vem agora a meus braços de amor. Meus queridos amigos, desejo que a nossa oração seja: Senhor, eu estou abrindo o meu coração ao Senhor. Toma conta da minha vida e transforma todo o meu ser. Meus queridos amigos, desejo grandemente nesse momento que Deus abençoe grandemente você, sua família, sua vida.
que realmente você confie nesse Deus maravilhoso. Nós vimos aqui o Espírito Santo e o pecado imperdoável. Você aprendeu qual é o pecado imperdoável. O pecado é imperdoável quando o ser humano endurece o coração a Deus, que não quer saber de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe grandemente, que você e eu possamos abrir o nosso coração a Jesus. Se você está passando por algum problema, alguma coisa na sua vida, confia nesse Deus maravilhoso, abre o coração, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que está em secreto te ouvirá. Conta tudo para ele. Conta essa dor que está aí no teu coração para ele. Conta essas dificuldades que você vê que é impossível de resolver. Para ele é fácil. Ele resolve. Não importa o que está acontecendo na tua vida, esse dilema que parece impossível, acredita. Deus é um Deus de milagres. Milagres não se explicam, milagres se aceitam. Que Deus te abençoe grandemente, é o meu sincero desejo. Você pode voltar a este vídeo depois e analisar esta mensagem, é uma mensagem muito especial, diretamente de nosso Papai do Céu para nós. E que Deus esteja com você a cada momento, com a sua vida, com a sua família, é o meu sincero desejo. E que Deus te encha de muitas bênçãos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele mais, e tudo Ele fará. Desejo nesse momento que você realmente confie nesse Deus maravilhoso. Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Um grande abraço, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Amém.